Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai, estamos na tua presença para te exaltar, te glorificar, pedir ao Senhor nosso Deus que venha sobre as nossas vidas, Pai, a tua graça e a tua misericórdia, para que através desse estudo, Pai, mais uma vez, possamos estar adquirindo, olha Deus, qualidades para ser, ó Pai amado, por ti usado sobre a face da terra. Peço a tua misericórdia, peço que repreenda as barreiras espirituais, olha Deus, toda a palavra falada durante o dia de hoje, contra esse trabalho, orações feitas, olha Deus, jejuns feitos contra esse culto, contra a minha vida, minha casa, minha família, contra o ministério, eu declaro anulado, em nome de Jesus de Nazaré. Olha meu Deus, quebra as barreiras e vem abençoar, visita esse lar, visita esta família, olha Deus, que abra as portas da sua casa, para que possamos, Pai, por intermédio desta transmissão, falar da tua palavra aos ouvidos de todos que nos assistem, e ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Maravilha. Amém. Abre a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso 34 e 35, amém? Amém. Maravilha. Toda glória e toda honra é dada ao nosso Deus. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Sente glorificando a Deus. Amém, pessoal? Esses dois versículos faz parte, glória a Deus, do contexto em que em que Pedro ouve do próprio Cristo que deveria ir até Cornélio. Cornélio, um centurião, glória a Deus, de Cesareia. Centurião porque ele tinha 100 homens sobre a sua responsabilidade. E a Bíblia diz que esse cidadão, que Cornélio era um homem temente, jejuava, dava esmola e constantemente fazia suas orações. Então chega um momento em que Deus quer se manifestar a Cornélio. E Deus quer usar Pedro para que vá até Cornélio e lhe mostre o caminho da salvação. Só que Pedro, ele era judeu e Cornélio era um gentio, alguém que não fazia parte da linhagem de Israel, correto? Assim como nós somos também gentios por natureza, israelitas por adoção, porque somos filhos adotivos de Deus, porque filho unigênito, único, verdadeiramente dito de Deus, é só Jesus de Nazaré. Amém? Daí o texto diz que ele deu seu filho unigênito, não é primogênito, é unigênito. Primogênito seria o primeiro, unigênito é o único. Porém, Paulo diz que nós fomos adotados, adotados, fomos enxertados na videira, porque nós estávamos o quê? Cortados, A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os hebreus, judeus. Mas a todo que o recebe, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Amém? Então, quando Pedro ele chega até Cornélio, Pedro orientado por Deus, que Cornélio faz seus relatos, que Deus ali vai orientando a Pedro, Pedro chega a essa conclusão, de que Deus não
acepção de pessoas. Ou seja, para Deus não existe uma pessoa desprezível, alguém que não preste para nada. Não, Deus não. Para Deus não existe uma pessoa na terra que não tem o seu devido valor. Só que também para Deus não existe aquele que seja o grandão, não, o melhor de todos. Não, para Deus somos o quê? Pecadores, necessitados da sua misericórdia. E tudo quanto Deus faz pelas nossas vidas, igreja, faz por misericórdia. É aí que Deus me deu esse estudo. Porque muitas vezes pensamos, o missionário João, que é o que temos de Deus, o que somos, Deus fez por nós, baseado em alguma qualidade que temos. Alguém diz assim, eu já até ouvi alguém dizer, Deus quando me chamou, chamou a pessoa certa, porque eu tenho habilidade nesta área. Opa, calma lá, você está errado, você está errada. Eita, já comecei a sentir Jesus Cristo aqui. Há pessoas que acham que estão na igreja porque Deus viu nele e nela uma qualidade. Não, o que Deus viu em você foi pecado. O que Deus viu em você e em mim foi defeito. Daí ele chamou. Mas há pessoas equivocadas que acham que estão servindo a Deus, pastoreando, pregando, cantando, fazendo parte de departamentos na igreja, porque Deus olhou nele, olhou nela e viu algo bom. Não viu, não. Paulo, ele disse, Romanos, Deus olhou dos céus à terra, não viu um justo sequer. Onde estava tu, criatura? Onde é que tu estava? Se Deus não viu um justo. Amém? Quando expressa isso específico, fala de todos os nascidos e os que vão de nascer, os que vão de nascer. Porque Deus é onisciente. Então Deus, ele sabe que não há bondade em nós, não há em nós, glória a Deus, nada a se gloriar. Tudo o que Deus faz é por misericórdia, louvado seja Deus. Aleluia. Aí eu fui estudar a Bíblia. Eu gosto de estudar a Bíblia. Que eu sou amante da leitura. Eu sou amante da leitura. Aí quando Cristo me trouxe para o Evangelho, já que eu gosto de ler a Bíblia, eu me dediquei à Bíblia. Para não estar estudando outro livro, embora eu tenha outros livros. Tem outros livros que tem relatos bíblicos. Joséfo, um grande historiador. Tem livros dele que podem ser indicados, que tem conteúdo sadio. Esses eu leio. Outros que traz questões populares, guerra não sei aonde, isso aí não me interessa. É tão somente os sinais da própria Bíblia. Amém? Então, analisando esse texto e orando a Deus, Deus me deu um tema para ser ministrado nessa noite. E o tema é critérios que Deus não usa. Porque há pessoas que acham que Deus chamou ele e chamou ela porque usou o critério desse lado, desse não. Deus, vou te mostrar nessa noite que você está aqui, você está em casa, a hora que você me ouvir, você serve a Deus é por misericórdia dele e não pelas tuas qualidades. E esse estudo de Aconizamento é bom porque vai tirar a pessoa do pedestal. Tem crente que está aqui nem coruja, no toco. Sabe como é que a coruja fica, missionário João? No toco, lembra? Ela escolhe o toco alto, ela fica no toco, o povo passando ela no toco. Aquela madeira. Deus é mais. Hoje a coruja cai. Aleluia! E Deus vai ser glorificado. Aleluia! Aí, eu quero mostrar para você hoje aqui que enumerei aqui algumas coisas para tirar de nós essa
essa ilusão de que eu estou na igreja porque Deus me chamou, porque isso, porque aquilo, Deus viu que eu tenho isso, Deus viu que eu tenho aquilo. Não. Deus viu que você estava indo para o inferno, eu também, e Ele usou de misericórdia e nos chamou para a salvação. Foi isso. Foi isso aí. Então, Deus, vou mostrar aqui, critérios que Deus não usa para te chamar, para te usar, para te abençoar, para falar contigo. Não, Deus não usa. E eu vou mostrar nessa noite. Amém? Vamos lá, primeiro critério que Deus não usa para beneficiar ser humano nenhum. Sabe qual é? Deus não usa o critério da aparência. Começou bem, pessoal? Porque muitas das vezes fica aparecendo, irmão Cadimiel, que prega bem porque é bonitinho, que canta bem porque é bonitinho, mas Deus está dizendo, não é beleza, é coração, louvado seja Deus. Eita! Deus não usa como critério a aparência de ninguém, nem para abençoar e nem para amaldiçoar. A aparência, ela está isenta, porque Deus vê o coração. É uma expressão que nós temos no texto bíblico, não que Deus não veja por inteiro a nós, mas Deus está dizendo, a verdade não está no que é mostrado por fora, a verdade está na essência. A verdade não está no que é apresentado, a verdade está naquilo que está oculto. Oh, glória! Então, não é a aparência de nenhum de nós, nem positivamente nem negativamente, que Deus usa como critério para chamar. Não, está enganado. Por quê? Porque nós vamos entender pela palavra de Deus que ainda que tenha alguns versículos, texto bíblico que fala da aparência de algumas pessoas, se você for buscar, estudar, você vai ver que não foi a aparência dele ou a aparência dela que levou a Deus a escolher. Por exemplo, Saul. A Bíblia diz que Saul, filho de Quis, na sua época, não tinha homem tão belo quanto ele. Mas só que quem está clamando por Saul no poder não é Deus, é o povo. Porque é assim que funciona. Quando lhe chama atenção, você apoia. Quando não chama, você não apoia. É por isso que Deus nessa noite está falando, eu não apoio pela aparência. Oh, glória! Só tem nós. Só tem nós, tudo forte. A Bíblia mostra que quando Samuel ele entra na casa de Jessé, ele já olha para a aparência de Eliabe. Por quê? Porque ele está achando que a beleza de Eliabe é o suficiente para Deus o eleger como rei. Só que Deus vai dizer, calma Samuel, calma, não é isso, tu olha para a beleza dele, mas o coração dele é um coração contraditório. Porque às vezes por fora apresentamos algo benéfico, mas o coração é contraditório. E o que é, pastor, um coração contraditório? Eu vou te ajudar. É aquele coração que não vive o que diz. É aquele coração que não é o que aparenta. É aquele coração que não tem o que diz que tem. É aquele coração, oh glória, que não anda como parece que anda. E Deus está dizendo, por fora sim, mas o coração é contraditório. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia! E o que vai acontecer? Deus vai imediatamente intervir. Por que Deus vai intervir? Porque quem está com óleo para ungir é Samuel.
Não, deixa eu te ensinar. Quem está com o olho para ungir não era Deus, era Samuel. E se Deus não intervisse, Samuel ia fazer uma besteira. Aleluia. Aí Deus, para não acontecer uma tragédia, ele diz: para, Samuel. Aleluia. Para. Porque tu está vendo a aparência, mas eu estou olhando para o coração de Eliabe. E Eliabe tem um coração contraditório, um coração perverso, um coração mentiroso, um coração enganador. Mas tem alguém que eu escolhi que tu ainda não viu? Então quero que você entenda que por mais bonitinho que você seja, ou bonitinha que você se ache, não pense que é isso que te mantém na igreja. Não pense que é isso que faz Deus te poupar do inferno. O que te poupa do inferno é as misericórdias divinas. Porque tem gente doido. Tem um pessoal meio perturbado. Acha que pela beleza, e fala até um blá 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 da carne. Sabe por quê? Porque ele está servido, ela está servida de aparência. Mas eu aprendi com a Bíblia: não é isso que me empolga, não é isso, oh glória a Deus, que me faz escolher. Sabe por quê? Porque Deus já disse: eu não vejo como vê o homem. Aqui é coisa forte. Abre a sua Bíblia, 1 Samuel 16:6. 1 Samuel 16:6, amém? Então começamos aí, ensinando que Deus não usa aparência como critério. Não, nem para abençoar, nem para nada. Deus não usa. Só tem nós esse estudo. Não vai achar. A não ser que entre lá no canal Pastor Vando Júnior. Forte. 16:11 de 1 Samuel. E disse 16:6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Calma lá. Quem viu Eliabe? Samuel. A expressão viu aqui, eu fui estudar. É porque eu vou estudar. Essas expressões grifadas, eu vou para cima. Eu quero saber do que se trata. Quando diz aqui que sucedeu que entrando eles, viu, sabe o que quer dizer? Samuel já entrou olhando para Eliabe por causa da aparência. Eita! Samuel já entra olhando para Eliabe. Enquanto Samuel olha para Eliabe, Deus está olhando para Davi. Não é tua aparência que te aprova, mas é o que está no teu coração. Você está entendendo aí? Só que o negócio está de ponta cabeça ou avesso, que nos dias atuais as próprias lideranças, com exceção de meia dúzia, a própria liderança, com exceção de meia dúzia, está vivendo como Samuel, com um olho na mão e olhando para Eliabe, olhando para ela. Sabe por quê? Porque ela é isso, é aquilo. Não, tá errado. É Deus quem escolhe, é Deus que unge, é Deus que faz, porque é Deus que conhece quem é você. Está entendendo aí, filho? Então nós vemos aqui que foi necessário, versículo 7, você observa isso. Porém, o Senhor disse a Samuel, repetindo, por que Deus veio intervir, missionário João? Porque Samuel tinha olha. Se Deus não brada aqui, Samuel põe um rei. Põe um rei no trono. Um rei escolhido pela
Mas Deus está dizendo: o que vai subir do trono pode não ter aparência, mas é um homem segundo o meu coração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus está dizendo: se desprenda nessa noite, saia do seu pedestal, saia dessa vida, dessa situação e reconheça que se não fosse a misericórdia, tu não estaria aqui. E o povo é tão, permitam-me a expressão, mas o povo, na sua maioria, se torna tão mesquinho que acha que um corte de cabelo, um aparelho nos moedores, moedor e dentro é a mesma coisa. Salomão que chamava dentro de moedores. Um aparelho dos moedores, não é um sapato, um paletó novo. Aí ele diz: hoje eu estou pronta. Ela diz: hoje eu estou pronta. Aí Deus diz: esqueceu de purificar o coração, esqueceu de lavar a alma, fez bonito por fora, mas dentro ainda está sujo. A maioria aqui que usa óculos, acho que eu já conheci usando óculos. Mas tem aqueles que não usam. Aí por um problema de miopia, estigmatismo, eu aprendi, não, tá? Eu decorei bem, na base da decoreba. Aí eu vou lá, o doutor diz: olha aqui, ô a polícia, diz: o senhor está com um pouquinho de miopia. Eu digo: sim, e agora? Óculos. Aí passou um óculos, eu escolhi a armação. Tem alguém aqui querendo usar óculos sem necessidade? Eu vou em cima do que Deus me disse. Deixa de inveja, que aqui Deus fala. Deus mostrou já aqui, papo. Eu quero essa armação. Meu Deus do céu. Vida com Deus é diferente. Olha cá. Aí o pastor não usava óculos. Mas fez lá os exames, foi detectado, e aí tem que usar. Mas aí eu estou todo humilde, mas eu encomendei óculos. Pega lá, bota daqui, dali, Aleluia. Aí eu. Chega na igreja, durinho, rapaz. Pastor, está com problema? Eu não sei não, pergunta a ele. Mas está todo mundo notando, o homem está diferente. O homem está duro. Sabe o que é? É o óculos. Ele está achando que agora ele é mais espiritual, achando que agora é mais intelectual, achando que vou entregar, achando que é mais poderoso. E Deus dizendo: tu esqueceu de lavar a alma, de lavar o coração, esqueceu de se humilhar e pedir perdão para mim, meu amado. Cadê você que vem adorar a Deus? Então não é ou não são nada em nós de qualidades que fez Deus nos trazer para a presença dele. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que estava. E alguém perdido tem qualidade, criatura? A questão lá perdido é perdido em todas as áreas, moralmente, espiritualmente, em todas as áreas. Vai ostentar para tu estava perdida, tu estava perdido, eu estava perdido, e agora nós queremos ser o melhor. Nós não, meu irmão. Deus está dizendo: tu está aqui é por misericórdia. Abre a sua Bíblia, já lembra aí, 2 Samuel, 1 Samuel 16:6, deixa eu ler o versículo inteiro, ou completo. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, a Eliabe disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O cara, cidadão, homem daquele, Samuel fazendo vergonha.
Querendo tratar as pessoas baseado na sua fisionomia. É lógico que eu não sou obrigado a achar o feio bonito, eu não sou obrigado a mentir e dizer que o bonito é feio, mas eu tenho que dar valor para os dois, porque os dois são imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo aí, filhinho, que minha vontade é ver vocês crendo de verdade? E não são, pastor, tire suas conclusões, ouça o estudo e tire suas conclusões. Não podemos julgar, mas podemos orientar em cima do que podemos fazer. Amém, pessoal? Abre a sua Bíblia, 2 Samuel 3, 2 Timóteo 3 e 5. Então a aparência, Deus não usa como critério para abençoar. Não, os critérios de Deus são outros. Amém? 2 Samuel, 2 Timóteo 3 e 5. Ouça isso. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Está entendendo aí o que é evangelho? Evangelho é isso, é fingido, não bota na tua bagagem, é fingida, não bota na tua bagagem, é fingido, tira da bagagem, porque Paulo está dizendo, é fingido, afasta-te. Olha para cá, porque Paulo manda afastar do fingido, porque o fingido consegue manipular e te tornar fingido também. O fingido ele é bom de lábia, o fingido ele é bom no potencial de convencimento, persuasão. Se você não se afasta do fingido, começa a fingir também uma mentirinha. Deus está falando uma coisinha, porque fulano disse, eu também vou dizer. Pensa que não, está todo mundo entrando no reino do inferno. Paulo ele aconselha, é fingido, afasta-te. Sabe por quê? Para preservar você mesmo íntegro. E o próprio Amós, ele diz que não anda junto se não tiver compatibilidade. Se tiver compatibilidade, vai gostar, vai dar certo. Se não tiver, separa. Estamos falando aqui no contexto de amizade. Não é marido e mulher não, porque o povo é meio doido. A mãe está no foto, o pastor disse para vir aqui. O pastor mandou vir aqui. E tu vem? Ele mandou. Meu pastor mandou vir. Não, estou falando de amizade. Quanto ao casamento, a Bíblia orienta: ninguém separe o que Deus uniu, a não ser a morte. Amém? É isso que a Bíblia orienta. Então nós vemos aí que a aparência ela não é critério para que Deus venha escolher você e a mim. Amém? Quantas pessoas que têm deficiências físicas e são grandes homens de Deus? Tem um Cleiton, um rapaz que canta aí, canta maravilha. Eu amo o louvor daquele cidadão. Ele canta, ele toca, ele prega, ele entrega a revelação. Ele não tem um globo ocular, ele não tem uma fisionomia tão bela quanto tantos por aí. Só que no meu ponto de vista é aprovado, porque quando ele fala, eu sinto a presença de Deus. Quando ele canta, eu sinto a presença de Deus. E eu tenho isso comigo. Quando você faz que eu não sinto a presença de Deus, tem algo errado, ou com você ou comigo. Está entendendo? Então é isso. Outra questão que também Deus não usa como critério para chamar nenhum de nós ou a ninguém, sabe o que? A retórica. Falar com postura e falar bonito. Alguém pensa que Deus chamou ele pela eloquência que tem. Alguém pensa que Deus chamou ela pela eloquência que tem. Não, não é. Eu vou te mostrar na Bíblia. Deus fez a boca do mudo e fez a boca do que fala. Então, não é o potencial de fala que você tem que te faz chamado por Deus. Eita glória! Glória! Não tem aqueles que você, como pastor ou dirigente de uma obra, coloca alguém para trazer uma mensagem, o cara não tem eloquência. Ele vai trabalhar pausadamente,
irmãos, tal livro diz, e assim sucessivamente, mas ele está pregando. Verdade. Aí o outro que é eloquente, ele vai dizer, a pregação foi boa, mas se fosse eu, ó, sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Deus me escolheu porque... Não, meu irmão, você está enganado. Escolheu foi por misericórdia. O Deus que ama aquele que fala, ele ama o mundo também. Ele ama o surdo. Então Deus não faz acepção de pessoas. Não é a retórica que te faz aprovado no reino de Deus. Glória, tem mais. E tudo que eu digo aqui, eu trago o texto bíblico para mostrar. Quando Deus chama Moisés para que ele volte ao Egito, para libertar os hebreus, Moisés vai colocar questionamentos e apresentar algumas deficiências. E entre as deficiências apresentadas por Moisés, ele fala do poder da palavra. Ele diz assim, eu sou um homem pesado de língua. Quando você estuda o texto, você aprende que ali enfatiza uma provável gagueira, que Moisés era gago. Então Deus está dizendo, tu é gago, mas eu estou contigo, para te usar, para fazer. Oh, louvado seja Deus. Então não é a arte de falar bonito. Se fosse assim, na igreja só tinha homens formados, juízes, promotores, advogados. Mas tem homens como eu, que não tem um diploma. E por quê? Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então não é o falar bonito. Agora eu te aconselho. E se fosse você me aconselhando, eu aceitaria. A não aceitar, a estar falando palavras desconexas. Amém? Palavras que não têm o seu real significado dentro daquele texto que você está mencionando. Porque tem pessoas que falam de uma coisa e apresentam uma palavra que misericórdia. Você está entendendo? Quer fazer bonito sem ter o conhecimento? Faça como eu. Fale palavras simples, mas fale com convicção. Amém? Fale com convicção. Glória a Deus. A arte da retórica é você falar texto simples, mas falar com convicção e propriedade, domínio daquilo que você fala. Porque tem irmãos que até falam bonito, mas ele fala sem segurança. Sabe, irmão? É assim, ó. Deixa eu dizer para vocês. Você quebrou seu discurso. Você quebrou seu discurso. Suas palavras bem colocadas não vai ajudar. Sabe por quê? Porque você quer enfeitar. E quando alguém quer enfeitar, acaba fazendo palhaçada. Jesus, aleluia, como ele é dentro da realidade, sem fantasias. Tem peixe, tem, vamos pescar de novo. Aleluia, oh glória a Deus. Tem, vamos pescar de novo. Não é ficar chorando não, amém? Então Moisés, ele vai alegar a Deus problema na sua dicção, problema na sua fala. Amém? Aí Deus diz, Moisés, tu está dizendo isso na verdade, é porque tu quer levar Arão. Tu quer Arão como um profeta aí. Por que Deus está dizendo isso? Deus está afirmando, Moisés, o teu problema de ausência de dicção, de falar bem, não tem nada a ver. Porque se eu quiser eu curo, e se eu não quiser curar, eu uso você gaguejando mesmo. Louvado seja Deus. Amém? Então não é, irmão, a retórica que fez Deus chamar fulano de tal, beltrano, ciclano. Não, agora aprimore seu português. Leia bastante. Leia. Tem em mãos um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Eu tenho a enciclopédia da ótima. O evangelista Guilherme que deu. Eu ganhei para usar. Vou para cima, vou estudar.
Bíblia, enciclopédia, mais 2 Bíblias diferentes ali. Estou estudando, estou buscando para me qualificar a cada dia, buscar qualificações, porque a obra de Deus é isso, é avançando, é crescendo, é mudando, e vamos adquirir o que queremos e não estacionados. Porque às vezes o cristão estaciona no que sabe que é crescer. Só se for crescer como raiz para dentro da terra. Aí até acredito, mas não cresce, porque quando você quer crescer, você busca conhecimento a cada dia mais. Amém? Louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia, Êxodo 4, versículo 10. Glória a Deus. Êxodo 4 e 10, amém? Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem e nem de hoje, nem ainda desde que tens falado teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés era aquele tipo de cidadão que ele falava frases curtas, porém objetivas. Ele não rodeava para falar uma verdade, ele não rodeava para falar o que devia falar, ele ia direto ao ponto. Ele está dizendo: vai dar problema, porque os hebreus são criados em terra de escravo, mas eu sou pesado de palavra. Aí Deus vai dizer: aleluia, quem fez a boca do homem? Moisés. Versículo 11. O Senhor disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o que vê ou cego? Não sou eu, Senhor? Está entendendo aí? Deus está dizendo: não é porque é mudo, não é porque é cego, não é porque é surdo, não é porque não tem eloquência que não pode ser usado na minha casa. Oh, louvado seja Deus! Deus está nos mostrando que Ele não faz acepção de pessoas. E aí vocês sabem o sucesso que foi a missão de Moisés. Moisés falou com Deus aqui a questão da ausência de eloquência só essa vez. Daí para frente ele tem o auxílio de Arão e não fala mais nisso, porque é assim, quando Deus chama você e a mim, Deus ele supre, Deus ele dá graça, Deus ele instrui, e se preciso, coloca alguém do seu lado para lhe ajudar. Amém? Marcos 13, 11. Glória. É porque esse estudo aqui ajuda bastante o evangelista. Porque o povo missionário João está achando que está na igreja pelas qualidades que tem, né? Porque o meu nariz é nariz de perfil. Nariz de perfil. Assim, esticadinho, bonito que nem o meu. Aí diz que é nariz. Aí é por isso que Deus me chamou. Outro diz: é porque eu sou alto. Outro diz: não, é porque eu, quando eu ando, eu encanto. Vai encantar o cão. Não, eu não quero isso não. Eu encantado jamais, eu estou liberto. Em nome de Jesus de Nazaré. Você está aqui é por misericórdia. Eu estou aqui é por misericórdia. Aleluia. Eita glória. Marcos 4? 13 e 11. 13 e 11. Vejamos o que diz o texto. Pois quando vos conduzirem, levarem a força, para vos entregarem, não estejais solícitos, preocupados, de antemão, pelo que haveis de falar, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que fala, mas o Espírito de Deus. Você, meu irmão, tem que aprender. Quem capacita, glória a Deus, na eloquência, é o poder do Espírito Santo. Oh, glória! Que às vezes o indivíduo, ele é até eloquente, mas ele acha que é dele. Né? Ele acha que é ele, o calça curta, chanchovança. Acha que ele é um um bocado de bam, só que não tem um bam para ele. Ele é muito frouxo. Sabe o quê? Porque quem dá eloquência é o Espírito de Deus. Quem fala é o Espírito de Deus. Quem trabalha
Espírito de Deus. Entendeu, meu nobre Cadimiel? Amém? Outra situação. Isso tá bom, irmãos? Só tem nós. Presta bem. Outra situação, ou posição, que Deus não usa como critério para escolher. Sabe o quê? A posição social. Ô irmão, leva mal não. Mas tu acredita? Se fosse assim, os milionários tudo estavam na igreja e aí tu estava com problema. Deus não olha para o que tu tem para te chamar, porque a Bíblia diz que Ele pega do monturo, Ele pega do monturo e coloca no lugar de príncipe. Ô glória! Não é a posição social que fez Deus te escolher? Não. Never, nunca. A Bíblia vai relatar que após o nascimento de Cristo, Maria, sua mãe, no plano terreno, que Jesus, ele foi Emanuel, traduzido Deus conosco, um Deus homem, precisou encarnar. Amém? Não reencarnar, mas encarnar. Porque reencarnar seria voltar a ter carne. Um espírito voltar a ter carne. É mentira dos espíritas. Hebreus 9, 27 diz que morre só uma vez. Tem essa de voltar não. Os caras lá chegam, a mulher vaidosa, a madame, chega lá no centro espírita. Aí o médico diz, eu já frequentei umas paradas pesadas. 30 anos de São Paulo, aprendi coisa. Aí o médico diz, sente. Ela senta. Aí ali ele vai invocar não sei quem. Aí começa a mentir para ela. Que na outra encarnação, tu era Cleópatra. Tu era Samías. Tu era mulher de Tiradentes. Aí a mulher se enche. Sai que nem um sapo inchado. Sapo boi velho. Mentira, tu não era ninguém. Tu é o que tu é hoje aí, o pecador velho precisando de Jesus Cristo. É mentira dele, tu é o que tu é, pecadora, pecador precisando de Jesus. Amém? A Bíblia mostra que no 8º dia, após o nascimento de Cristo, ele é levado para ser apresentado aonde? No templo, lá em Jerusalém. Nesta ocasião, Maria, presta atenção aqui, isso é estudo da Bíblia. Nesta ocasião, em que levam ele para ser apresentado, Maria, mãe de Jesus, vai oferecer um par de rolas e 2 par de pombos. E por que ela vai oferecer essas aves? Porque Levítico 14:22 vai dizer que alguém que não tivesse condição, fosse pobre, faria esse sacrifício. Isso mostra que Maria não era rica, mas foi ela que Deus escolheu para ser mãe de Jesus Cristo. Então não é tua riqueza, não é a riqueza que te faz, glória a Deus, ser grande na presença de Deus. É forte? É forte o texto, não é? Porque às vezes pensamos que Deus nos chamou pela probabilidade que eu tenho de ficar rico. Aí Deus já está de olho no meu dízimo. Deus diz, eu sou dono do ouro e da prata. Eita, eu sou dono do ouro. Oh glória! E de toda a prata, diz o Senhor. Aí o camarada diz, eu tenho tendência a enriquecer, Deus está de olho na minha grana. Por isso que Ele não me deixa. Por isso que eu não caio. Deus diz, aí que está o problema. Só porque faltava esse esclarecimento, tem que mudar de posicionamento para não cair. Porque não é riqueza, não é beleza, não é posição social, não é retórica, é a misericórdia de Deus. Oh glória, é a graça, é a misericórdia.
Correto? Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, Levítico 14, 22. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 14, 22, amém? Amém. 2 rolas, 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais será para expiação do pecado e outro para o holocausto. Quando aqui está trazendo a orientação pela purificação do pecado, mas vai também, glória a Deus, aleluia, ser mostrado em 5 e 12, glória a Deus, que serve para a apresentação de todo macho. Todo macho será apresentado ao 8º dia. Então oferecerás, se rico, leva um cordeiro. É rico, leva um cordeiro. É pobre, leva 2 pombinhos. Leva um par de rolas. Amém? Maria, ela leva um par de pombos. Por quê? Porque ela está dizendo: eu sou pobre, mas eu fui eleita. Oh, louvado seja Deus. Então não é a posição social que te dá graça para estar na igreja, que Deus usa como, glória a Deus, critério para te manter na igreja. Amém? Louvado seja Deus. É necessário esclarecer isso, missionário. Porque tem até aquele cristão que ele anda obcecado em enriquecer. Porque parece que isso vai dar a ele ou a ela estabilidade espiritual. Não vai. Sabe por quê? Porque Paulo disse a Timóteo: todos que querem cair, todos que querem ficar ricos, cairão em tentação. Por quê? Porque começa a fazer o que não deve, começa a agir de forma errada e acaba se atrapalhando na fé. Meu irmão, aqui eu só prego Bíblia. Agora eu não sou obrigado a agradar a todos vocês, mas eu aqui só prego Bíblia. Amém? Abre aí Lucas 2 e 24. Lucas quanto? 2 e 24. Estudo tá bom, irmão? Glória a Deus. Aleluia. E para darem a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Quem é esta aqui que está sendo mencionada no texto? Maria. Se você ler aí, ó, no versículo 23 e o 24 que eu li, você vai ver que trata-se de Maria. Agora abra comigo Levítico 5 e 7. Glória a Deus. Aleluia. Precisa. Glória a Deus. 5 e 7. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para dar do miúdo, então trará a expiação da culpa que cometeu o Senhor, rolas ou pombinhos para expiação do pecado, e outro para holocausto, que é o sacrifício queimado. Quando diz se sua mão alcançar, está falando de poder aquisitivo. Tu não pode comprar o cordeiro, leva os pombos. Foi isso que Maria fez. Mas ela estava ali, talvez em meio a ricos, mas foi ela a escolhida. Amém? Outra situação aí. Não, Lucas 14, 13, antes de fecharmos. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 14. Mas quando fizerem convite, chama os pobres, aleijado, manco, cego, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição do justo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quando tu der um banquete, não chama quem tem dinheiro não, chama os pobres, porque os ricos vai ser bajulado por tu e vão te bajular, mas os pobres não vai te bajular, mas Deus vai te recompensar. Porém a igreja, olha para cá, ó, a igreja está de ponta cabeça. Qualquer festinha que faz, pensa logo no rico.
poder legislativo, judiciário e executivo. Presidente, senadores, deputados, prefeitos, vereadores. Sou medalhão. Aí Deus disse: tu tá errado, criatura. Tu tá errada. Teu alvo é outro. Teu alvo é dinheiro. Teu alvo é riqueza. E eu tenho pra você é o céu, que é de graça. Aleluia. Ai, camão, te quer vender. Aleluia. Glória a Deus. Camarada faz uma festinha meia boca, não é a boca dele não, meia boca, já pensa logo nos grandes. Olha cá, sentado de madrugada, a perninha cruzada, dizendo: Deus, eu chamo quem? Deus diz: tu é mentiroso, tu é falso, tu é falsa, tu já sabe quem tu vai chamar, e tu quer que eu te diga, vai chamar o mendigo de rua, vai chamar o bêbado, vai chamar a prostituta e dar uma festa dentro da tua casa. Tu quer rico. E o problema que eu vou dizer aqui, nós às vezes somos pobres e queremos dar festa para rico. Nós somos pobres e queremos dar festa para rico. É pagar mico, viu, irmão? É gostar de ser palhaço mesmo, viu, velho? O rico chega à sombra do ambiente. Não tem um garçom. O buffet está mal montado. Glória a Deus, aleluia. Quando aparece um garçom, vem trazendo a bandeja assim, ó. Aí o rico diz: não sei pra que eu vim. E eu, bem feito. Se chamam pobre comigo, não reclamava. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas nós quer sair na certa é com rico, é com famoso. E Jesus diz: o inferno está prontinho para essa cambada, preparado para queimar, para torrar e dizer que tu devia ter ido por ti, fazer aquilo que o mundo, porque perdeu tempo na igreja. Pelo grau de insanidade, falsidade, hipocrisia. Então não é a posição social. Você que é cristão, não trate com indiferença as pessoas. Glória a Deus, aleluia. Por pobre, meu irmão, não dou um bom dia. Agora, se for um rico, eu mostro até as... Eu vou falar. Se for rico, eu descubro até... Descobre ou não descobre? Descobre. Tu é rico? Não. Aí nada. Tu tem grana? E muito. Glória a Deus, aleluia. E Deus dizendo: e tu é crente, e tu tem Espírito Santo. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Quem é crente é diferente. Quem é crente, ele age, não é pela emoção, é pela razão. Oh, glória. Temos que sonhar até com o patrão, com a patroa. O cara já tem mulher, rapaz. Ela já tem marido. É verdade. Mas não interessa. O que interessa é eu faço rir. Crente, Jonatas, não é isso. Isso é coisa de gente sem vergonha, mau caráter. Igreja não é escola de prostituição. Igreja é para levar você e eu a se converter, para entrar no céu. Quer fazer? Faça lá fora. Tá cheio de beco tá cheio de beco para exercer as habilidades tua, minha, mas igreja não. Aqui é para nos converter, para ir morar no céu. Por isso que a cambada não gosta de mim. Aí diz: é por isso que ele passa a prova. Passo satisfeito, passo debaixo da verdade, não passo bajulando rico, não passo mentindo e nem passo sendo falso e fingido. Passo de cabeça erguida. Passo de cabeça erguida. Não bajulo rico. Conheço uma cambada boa aqui, Jacobinão, de cara de dinheiro aqui, eu conheço. De promotor, tenente,
Delegado eu conheço, tenho contato dos caras. Nem manda um oi. Glória a Deus. Eu não. Não. Nem manda um oi. Olá. Hã? Tem pessoas que não saem do pé do cara. É verdade. Olá. Hã? What is name? Qual o seu nome? Aleluia. Seja crente, ame a todos, viva para Deus, ande de cabeça erguida. Se murmurar de você, está murmurando do próprio Cristo. Mas ande como homem e mulher de Deus, vida diferente na terra. Está entendendo que eu estou certo do que eu estou falando aqui? Isso é a Bíblia que está dizendo. Aleluia. Ah, talvez tu não escolhesse Maria. Do vilarejozinho lá em Belém? Não. Ia escolher quem? Outra. Jesus disse não. Deus disse não, Maria mesmo. Não tem dinheiro, mas eu tenho um coração que eu preciso. Vamos lá. Nós já lemos aí Lucas 14, 13? Tá certo. Já aprendeu aí, ó. Quer dar festa? Chama quem precisa comer. Chama rico não, que vai zombar de tu. Cara acostumado com sofá retrátil. Daqueles que abrem assim, com as perninhas assim. Não é legal? Uma coisa boa. Aí chega lá em casa, não tem sofá retrátil. Ele diz, eu não quero sentar não, o rico. Quero não. Sente, doutor. Traz um café pro doutor. Ele diz, eu não tomo café. Ui. Traga um Guaraná. Guaraná? O seu Guaraná é importado, meu filho? Não, é ali do bar do Brasil ali. Eu não quero não, eu parei de tomar Guaraná. É porque é da Dolly, não tem da Dolly. Guaraná da Dolly o cara não quer. Tu tá passando vergonha. Deus está te ensinando. Chama quem precisa. Aleluia. Camarada vai lá na sexta-feira da paixão, ricão. Aí tu bota, sabe o que o cara bota na mesa? Traíra. Aí eu disse, o que é isso? Peixe. Ele não quer peixe, eu estou perguntando a espécie. Traíra, não quero. O senhor me chamou para comer traíra? Deixei bacalhau lá na casa do meu filho, da Noruega, importado. Tu me chama para comer traíra. Cascão, não tem um peixe cascão. Tem, não tem. Para de dar cascão pros caras. Para de passar vergonha. Para. Dando cascão pro rico. Entendeu, Evangelho? Dando cascão pro rico. O cara deixou o bacalhau da Noruega. Só para ter o prazer de ter um rico dentro de casa. Aleluia. Aí o rico vai embora, murmurando, sabe o que sobra? As fotinhas. Agora é hora de perder noite, só com o dedo aqui, ó. Passando as fotinhas para ver o rico. E cheio de pobre passando fome. Tu é crente em nada. Né? Simpatizante do Evangelho, amante de louvor, amante de revelação, amante de pregação, amante de um bocado de coisa, só não é adorador. Outra situação aí, que também Deus não usa como critério para chamar, para abençoar, sabe o que é o grau de conhecimento? Porque tem alguém que acha que ele ou ela está na igreja, porque ele é o que sabe demais, não sabe nada, tu não sabe nada, o que tu sabe foi Deus que te ensinou, e se desobedecer, Deus tira hoje. Dá uma amnésia do juízo do camarada. Está entendendo, irmão? Que ele diz, meu Deus, foi Zaqueu ou foi Elias que estava na árvore? É Zaqueu, o indivíduo. Mas ele esqueceu, sabe o quê? Achou que sabia tudo. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo, né, criatura? Nós vamos ler a Bíblia, vamos encontrar Deus chamando Bezaliel e Aolibe, dois jovens, porque Deus mandou construir no deserto o tabernáculo, correto? Agora Deus está mandando fazer os utensílios. Foram
foram feitas cortinas, foram feitas tudo ali, menos os utensílios. Só que para fazer os utensílios precisava de doações. O povo então vai trazer doações, que era ouro, prata, que eles carregavam, glória a Deus, pendentes. Amém? E agora vai queimar aquilo, derreter, para fazer os utensílios. Só que não tinha ninguém ali que soubesse fazer os móveis do templo, do tabernáculo, a bacia, candelabro, glória a Deus, os altares, para sacrificar, o altar do sacrifício, o altar do incenso, a tampa da arca, que precisou ser confeccionada, porque era banhada a ouro. Precisava de alguém, não tinha ninguém. Sabe o que Deus fez? Chamou Bezaliel. Quando Deus chama Bezaliel, chamou ele sem conhecimento da arte. Mas Deus vai dizer: Moisés, eu chamei ele e enchi ele do meu Espírito Santo. Deus vai dizer: Moisés, eu enchi Bezaliel do meu Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo? Chamei e capacitei. Oh, glória! E tem pessoas na igreja que acham que o outro nunca vai ser nada. Porque hoje ele leu o versículo todo de ponta cabeça. Aí fulano de tal, deu uma risadinha sarcástica. Aquela risadinha com o canto da boca. Eu estudo linguagem corporal. E quando alguém dá uma risadinha com o canto da boca, é desprezo. É escárnio. É mania de superioridade. Mas o buraco que come um, come todos. A arrogância é tão grande, quando morre 72 horas, ninguém se atreve a abrir o túmulo. Sabe por quê? Porque está fedendo mais do que qualquer coisa. Cadê a arrogância? Cadê a presunção? Cadê o orgulho? Cadê? Aleluia! Aleluia, Jesus! Cadê o orgulho? A terra comeu, os vermes comeu, então deixa de arrogância. Deus chama Bezaliel livre e ele enche do Espírito Santo e eles passam a criar os utensílios. Não tinha, missionário João, nenhum desenho, formato ali. Faça assim, não. Deus encheu ele do Espírito Santo e ele diz: vamos criar bracinho, criava bacia. Apresentava Moisés e Deus dizia para Moisés: está aprovado, está aprovado. Olhe para cá, você quer fazer certo? Faça pelo Espírito de Deus, cante pelo Espírito, pregue pelo Espírito, marche pelo Espírito, jejue pelo Espírito, mas não faça nada na carne. Tem muita coisa errada nos cultos, muita carne e pouca graça. Abra a sua Bíblia comigo. Aleluia. Êxodo 35. É o que eu disse, o estudo desse não pode ser perdido. Não. Pessoa que entra no juízo, ou evangelista, do cara, do homem, da mulher. Para perder um estudo desse não recupera nunca mais. Não, aqui não. Êxodo 35, versículo 30 ao 33. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaliel, o filho de Uri, filho de U da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria. Olha que coisa linda. Ele não sabia de nada, mas o Espírito Santo enche ele de sabedoria. Sabe por que tu faz errado? Porque tu não quer ser cheio e ser cheia do Espírito Santo. Quer fazer achando que sabe, achando que já sabe. A arrogância e a presunção da nossa natureza é muito alta. Achamos que não precisamos, mas precisamos para fazer com qualidade. Temos que ter Ele na nossa vida, a graça dele na nossa vida. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência. Ciência aqui é conhecimento.
Eles não conheciam nada de utensílios, mas Deus deu missionário. Deus pode nos dar conhecimento, embora hoje tenhamos a Bíblia para buscar conhecimento, mas o Deus é o mesmo. Deus está dizendo para mim e para você: eu quero te usar, mas usar por excelência. Então busca conhecimento. Glória a Deus. Aleluia. Você vê uma coisa simples, eu vou tocar no assunto aqui, porque depois eu esqueço. Nós temos aqui essa caixa. Todo microfone em frente à caixa vai dar microfonia. E às vezes os irmãos cantam em frente à caixa. Isso não é pecado, mas é falta de conhecimento. Está entendendo? Porque você está cantando, alguém está murmurando e o culto está pesando. Então eu não canto mais, não, canto lá de cá. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu não sei a letra, se prepara em casa antes. Marca no papel, manda imprimir, decora, pega o celular emprestado de alguém, manda botar no Google, pesquisa a letra, seja sábio, faça por excelência, porque não é para pastor, mas é para Deus. Não é para pastor, é para Deus. Faça o melhor. Glória a Deus. Coisas mínimas, porque ninguém tropeça em montanha, meu caro. Ninguém tropeça em montanha, é um tema do estudo que eu tenho, forte. Ninguém tropeça em montanha, está lá no YouTube, 1h43 para quem quiser estudar, assistir lá. Aleluia, glória a Deus. Salomão falou das raposinhas, das coisas pequenas. Apanhar nas raposinhas, a igreja quer crescer, corrige as coisas pequenas, corrige as coisas pequenas, corrige a indiferença, corrige o olhar contrário, corrige a malícia, corrige, irmã Elivalda, tudo que não é de Deus e está em nós, vamos corrigir as coisas pequenas, porque mais tarde as grandes já não existiram mais. Porque só tem coisas grandes porque começou pequeno. Quando o negócio se torna incontrolável, começou devagarzinho. Você pega uma agulha, fura ela no pano hoje, amanhã fura com a agulha mais grossa, o diâmetro da depois de amanhã já é maior, vai alargando, chega dia que está passando uma mão, mas começou com uma agulha pequena. Assim é tudo na tua vida, é tudo na minha vida, e Deus está dizendo: eu quero viver bem, corta hoje, corta hoje as coisas pequenas, corta, enquanto é tempo. Mas não corta, irmão, prefere a bandoleira do que cortar. Mas o certo é cortar. Tu está vendo que vai dar pepino, corta agora. É amizade? Corta. É Facebook? Corta. É plá, corta. Estão querendo entrar em áreas da tua vida, buscando intimidade? Corta, porque depois que entrar tu não expulsa mais. Só sai quando acabar com a tua reputação, só sai quando acabar com a tua vida. Então corta! Aleluia, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Deus. Deus, Ele está nos instruindo nessa noite. Glória a Deus. Então, Mesaliel e Olive, eles são chamados. Mas quando chamados, não tinham ainda capacidade. Albert Einstein, ele disse que Deus não chama os capacitados, capacita os chamados. Só que não para por aí a ideologia dele. Ele vai dizer mais que querer ter, querer ser, mais ou menos isso. Depende do seu empenho. Então você tem que se esforçar para ter conhecimento, amém? Deus, Ele te capacita, mas você tem que fazer a sua parte. Abra a sua Bíblia comigo, Salmos 111, verso 10. Oh, glória a Deus, como é bom, imaginar os estudos desse ministério aqui, Eu louvo a Deus, os calça curta não gostam, fica nervoso, vou assistir, ver se ele vai tocar em meu nome. Aqui eu não toco no nome de ninguém, aqui eu falo por enigma. E a partir do momento que você, olha para cá, a partir do momento que você não cita o nome de ninguém, você não pode ser culpabilizado. Nem a justiça aceita.
Eu disse aqui que Deus vai quebrar as pernas dos ladrões. Aí alguém me processa. Aí o delegado diz, então você é ladrão mesmo. Então você é ladrão mesmo. O delegado estudou psicologia. Porque você não disse teu nome. É que nem outras coisas que eu digo aqui dos caras. Eu não sinto o nome dele. No dia que eles uriçar, o delegado diz, então você, como disse lá dentro, você veio aqui da queixa dele. Não, eu já trouxe a vassoura? Não trouxe. Tem que trazer. Se tu está assumindo. Para processar ele, tu tem que trazer, vive voando. Se tu não vier, não processo ele. Para configurar calúnia, tem que citar nome de alguém. Não citou, você vai estar usando a liberdade de expressão. É o que a Constituição nos garante. Eu tenho o direito de falar. Ou tu não entende lei, imbecil? Coisa. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu ensino. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem pessoas, o missionário João, que quer ser sábio, mas não quer temer. Está de ponta cabeça. Primeiro tememos, para depois sermos sábios. Amém, criatura? Tem muita coisa ainda. Você sabe que meu estudo aqui é completo. Diga glória a Deus. Outra situação, glória a Deus, que não vai ser usado como critério para Deus abençoar ou chamar. Embora em Atos dos Apóstolos vai dizer, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa, o verbo ali ser está no futuro. Será, porque depende da pessoa que tu vai fazer o convite para ele. Não é regra, tem alguém dizendo assim, a minha família vai servir a Deus, porque eu estou na igreja, mas tu não conhece a Bíblia. Tua família vai servir a Deus se ela quiser. Amém? Então tem algo aí que Deus não usa como critério para chamar ou abençoar. Sabe o que? O grau de parentesco. Porque tem alguém pensando que fulano de tal eu fui chamado porque minha mãe e meu pai não, fui chamado por misericórdia. Agora vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. A oração dele ou dela, sim, impactou na escolha divina. Impactou na escolha divina, mas não foi o único critério. Não. Amém? Então não é porque fulano de tal, Beltrano, é pregador, é cantor, que Deus vai. Não, meu irmão. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? E eu preciso te ensinar isso aqui. Por quê? Porque se fosse assim, a igreja não faltava família, ou membros da nossa família. Estaria todos aqui, todos no culto, mas não estão. Por quê? Porque eles definem e decidem o que querem ser. E para onde querem ir. Amém? Agora, nossa parte é crer no Senhor Jesus e acreditar que eles poderão ser, se quiserem. Então não é o grau de parentesco, porque tem pessoas que acham que está na igreja porque o fulano de tal lá é uma pessoa renomada. E aí Deus querendo salvar ele, já me trouxe primeiro. Meu irmão, você está misturando as coisas. Deus te trouxe porque era teu tempo de chegar. Agora o tempo dele é outro tempo. Ele que espera o tempo dele. No tempo dele Deus traz ele. No tempo dela Deus traz ela. Como trouxe a mim e a você. Amém? Abra a sua Bíblia. Mateus 12, 47 ao 50. Estudo tá bom, irmão? Muita coisa que eu não falei aqui e nem vai dar para falar devido ao horário. Mateus 12. Estudo desse aqui você não vai encontrar. Não tem no YouTube, não tem no Google, tem aqui no Facebook, na live, e mais tarde o cidadão vai colocar lá no YouTube. Mateus 12, 45 ao 50. Vamos ler do 46. E falando ele ainda, o texto grande que eu vou finalizar. Falando ele ainda, a multidão, eis que estava fora, sua mãe, quem estava falando era Jesus, e seus irmãos, os irmãos de Cristo, pretendendo falar, queriam dialogar com ele. Disse-lhe alguém chega a Jesus e avisa: eis que estão lá fora, tua mãe, teus irmãos, que querem falar
aos que lhe falaram: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para o seu discípulo, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu Pai, este é meu irmão e este é minha mãe. Louvado seja Deus. Então entenda que Jesus não vê que nem você, não vê comigo. Jesus, ele deixou claro: minha mãe está indo, tá? Meus irmãos estão aí, sim ou não? Sim. Agora eu vou parar de pregar porque eles chegaram. Aleluia. Vou parar de ensinar, fazer a obra porque eles chegaram. E tem pessoas que interrompem a obra por conta de alguém da sua casa. Meu marido, minha mulher, a menos que seja uma questão de doença. Aí nós vamos agora abrir um parênteses, amém? Para aplicar, porque toda regra existe uma exceção, tá certo? Mas só porque não deu para ela ir hoje, só porque não deu para ele hoje, irmão, pega a Bíblia e vai você, vem você adorar. Para, aprenda que quem morreu na cruz foi Jesus de Nazaré, rapaz. E se Deus tirar tua mulher? E se Deus tirar teu marido? E se Deus tirar teu filho? Aleluia. O meu vai desviar? Vai beber cachaça? Vai dançar saravá? Não, vai chorar e depois vai ser crente de novo. Sacudir a poeira e voltar da glória. Então faça as coisas certas, deixa tudo e vem adorar. Vem adorar. Eu já vi tanto casal desmantelado por conta disso. Desmantelado. Desmantelado porque a mulher disse: hoje tu não vai. Pegou na calça dele, mediu 3 palmos e disse: eu vou cortar aqui. Ou seja, a calça curta. Que foi, irmão? Glória a Deus, aleluia. Nada não, estou bem. E a calça? Encolheu. O pano era tergal. Não tem tergal? Aleluia. Irmão, pelo amor de Deus, ó, eu vou dizer para os casados aqui: eu sou casado também, graças a Deus. Eu tenho uma mulher muito bem mais nova que eu. Todo casal tem seus altos e baixos. Agora, esquizofrenia lá em casa não tem, graças a Deus. Não, esquizofrenia não tem. Não, lá nós não morde até, pode até, mas nesse contexto as mordidas não sabem. Entendeu? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Funciona assim, ó. Trabalhe em comum acordo com a companheira. Entendeu? Menina, escuta aqui. Meu anjo, meu amor, my love. Jetare em francês, eu amo você. Diga para ela o seguinte: deixa eu te explicar algo aqui. Enquanto tu não pode ir, eu vou orar por nós dois. Aleluia. Quando eu chegar, tu vai estar bem. Eu chegarei bem. E à noite, tu já sabe. Entendeu, Marinho? Entra todo mundo na caverna e de madrugada, em vez de ter uma noite tranquila, aí começa a picuinha. Tu já vai levantar de novo? Já vai pro banheiro de novo? Tu tá doente? Não é o frio. Me chega. Para! Faz a obra. 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 Que é Deus que está no controle. Faz a obra. Já percebeu que eu vou ajudando, né? Até onde dá. Amém? Abra a sua Bíblia, Mateus 10:37. Glória a Deus. Mateus quanto? 10:37. Quem ama o pai, quem ama a mãe, mais do que a mim, não é digno. Digno aqui é merecedor de mim. E quem ama o filho, a filha, mais do que a mim, não é merecedor. Irmão, é coisa séria isso aqui. Aleluia, glória a Deus. Esses evangelhos podres que estão pegando é tudo mentira. Evangelho é isso aqui, ó. Evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Evangelho é você sair de casa. O filho está chorando, mas você diz: eu vou lá, porque eu vou orar. Quando eu voltar, vai estar dando risada, porque eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, e Deus vai curar. Mas um evangelho frouxo.
Tá pior que a calça do cara que a mulher cortou. Evangelho é isso aqui, ó. Abraão, pega teu único filho, leva e oferece. Hã? Prepara tudo e sobe. 3 dias o Monte Moriá. Coração do homem, como é que estava? Pai, meu irmão. 3 dias. E alguém ainda acha de dizer alguma coisa lá. Fica aqui que eu vou com o menino lá em cima. Só que Abraão está dizendo, eu vou mais volta. Eu vou mais volta. E não volto só. Eu vou trazer meu filho. Porque Deus me deu. Eu vou trazer meu filho de volta. Deus está dizendo, se você quer proteção para a sua família, põe ela na mão de Deus. Deixa tua mulher na mão de Deus. Deixa teu marido na mão de Deus. Ou então Satanás acaba ali tomando, rapaz. Porque parece que quem guarda minha esposa sou eu, ó. Hã? Que ninguém mexe. Meu irmão, tu não conhece homem. Tu não conhece a natureza humana. Tu pode estar armado de bazuca. Quando virar as costas, o cara olha. Olha, olha e olha. Põe na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. Trata bem, respeita e diz, Deus, cuida dela, cuida dele. Oh, glória! Aqui eu ensino ou não ensino? Hã? É certa essa ideologia? É bíblica. Hã? É bíblica essa ideologia. Amém? Glória a Deus. Abre aí, Mateus 10, 37 ali. Mais um, para encerrar, amém? Deus também não usa critério da boa fama e nem da má fama para escolher alguém. Porque se Deus usasse esse critério, provavelmente só chamaria os bons. Mas ele disse, eu não vim buscar os bons. Amém? Não, eu vim buscar as ovelhas perdidas na casa de Israel. Então você tem que entender que não é porque alguém é lá na sua rua, lá no seu bairro, tem fama de que não presta, que Deus não tem obra com ele. Porque nós pensamos às vezes que porque estão dizendo que o cara não vale nada, coitadinho vai morrer, vai para o inferno. E Deus dizendo, não, eu tenho um plano com ele também. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto com ela também. Ela tem uma má fama, mas eu tenho um projeto. Você lembra da Samaritana? Samaritana tinha má fama ou não tinha? Ela até foi 5 maridos. Uma mulher que teve 5 maridos, ela não tem uma fama boa na sociedade. Porque embora não seja da conta de ninguém a quantidade de marido que a homem teve, mas o pessoal observa. Hã? Acha que a mulher é vulgar, mas não é, às vezes é só uma infeliz nos sentimentos. Precisa de encontrar o cara certo, o homem que respeite ela, porque mulher nenhuma quer ser objeto. E tem homem que pensa que mulher é objeto. É só pegar, fazer sexo e mandar calar a boca. Ela não aceita. Está entendendo? Naquele sentido, você tem que saber, o prazer seu está no corpo da sua mulher, a Bíblia que diz. E o prazer da senhora que é casada está no corpo do seu marido. A Bíblia diz que o homem paga a mulher a mulher paga o homem devido à benevolência. Deveres. Porque a mulher não tem domínio no seu corpo. E nem o homem tem domínio no seu próprio corpo. Isso fala daquele irmão que só quer relacionar-se sexualmente com a mulher nos dias que ele quer. No dia que a mulher está disposta, ele diz, amor, é um calça-curta velho. Amor, é todo dia agora. Não, você tem que se virar. Vem baixar do museu. Hã? Se vire. Você tem que dizer para ela, né? É o quê? É o quê? Aí ela fala no ouvido, o vizinho escutar, tem esse medo. Aí tu diz para ela, hã? Eu já estava pensando, mas tem crente que não. Ele diz, não é. É que hoje eu estou estressado.
Você está ficando mole. Está estressado. E tua mulher é culpada do teu estresse? Lá vai um conselho do amigo. Chá de camomila. Diz que é bom para desestressar. Acorda, rapaz. Acaba com essa frouxidão. E você que é mulher, para de coisa. Porque tem irmã que inventa moda, né? Ela sai do quarto assim, ó. Mancando. E o marido diz, o que é isso mesmo? Eu não te disse que eu estou toda quebrada. Mentira. Não tem nada quebrado. É só mentira. Então sai com um pano na cabeça, que não é uma macumbeira velha. Ai, amor. Cada passo que eu dou estremece tudo. Eu vi de alguém que está aplicando. Mentirosa. Não pode, igreja. Acorda. Nós temos que ir pela Bíblia em tudo. Amém? Disponibilidade para o marido, disponibilidade para a esposa. É, não é? Glória a Deus. Tem uns negocinho que ajuda. Vamos lá. Não é a boa nem a má reputação que impede Jesus te abençoar. Ou melhor, lhe chamar. A samaritana, ela tinha uma má reputação. Inclusive, deixa eu explicar aqui algo aqui, porque eu escuto alguém pregando que Maria Madalena era prostituta. Onde é que está essa Bíblia? Os caras dizem que Maria, a Bíblia diz que ela tinha 7 demônios. E se todo mundo que tinha demônio é prostituta, já viu que o negócio está feio. Não está na Bíblia, criatura. Mas o povo prega e a igreja gosta. Diz aleluia, Jesus salvou Maria, que era prostituta. Salvou. Não, Maria, a Bíblia não diz. E se ela era, a Bíblia não afirma. Então para de falar que não está na Bíblia. Amém? É que nem a questão do Leviatã, do peixe, do monstro marinho lá, de Jó. Eu falei a semana passada, aí o camarada me ligou depois. Disse, pastor, misericórdia. Eu escuto o povo falar direto, que é na presença de Deus, eu digo que nada é do Leviatã. Ali o contexto fala do Leviatã, do monstro marinho. Está entendendo? Mas o povo diz que é na presença de Deus que salta dele aqui. É porque a Bíblia foi traduzida do quê? Quando fala a palavra prazer ali é sarcasticamente falando. Fala que a alegria na presença dele, ela foge, não é salta. Mas não aprende. Vamos lá, para encerrar aqui. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, Marcos 2:15. Estudo tá bom, irmão? Glória a Deus. Ei, nós temos 320 quantos inscritos? 320 inscritos. Precisamos chegar nos 400. Amém? Não vai render dinheiro não, isso aí, não estou falando mais para a divulgação da obra. Amém? Fala com o teu parente lá, com calça curta. Se inscrever, eu não gosto de crente, se inscreve assim mesmo. É só se inscrever e não assistir. Chega a notificação, tu desativa a notificação. Mas está inscrito, né? Quem não gosta, não assiste. Aleluia. Vamos lá. Quanto? Marcos 2:15. Vamos lá. Ver o que Deus tem para nós aqui, Marcos 2:15. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos, pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. O que está acontecendo aqui? Jesus está na casa de Levi. Quem é Levi? Mateus, né? Mateus e Levi, dois nomes para a mesma pessoa. Levi, ele era cobrador de imposto. Ele tinha uma fama de ser alguém que tirava, exemplo de Zaqueu, aquilo que não era lícito tirar, cobrar a mais os impostos. Daí um ladrão. Só que Jesus está na casa de Mateus. Estão chamando Jesus de herege, não desacreditando da divindade dele, porque ele está tratando com Mateus. Para muitos, Mateus era um ladrão, era alguém de má fama. Para Jesus, Mateus era um ganhador de alma. Louvado seja Deus. Então eu quero que você aprenda. Não é porque estão difamando alguém que Deus não tem obra com ele. Que Deus não tem obra com ele. Você tem que aprender isso aí. Amém, pessoal? Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Amém? Marcos ainda 3:13. E subiu
monte e chamou para si os que ele quis. Jesus chamou quem? Jesus chamou a quem? Os que ele quis. Ei, por que é que muitas vezes tem alguém na igreja e ouvimos frases tão medíocres, desnecessárias, como não gosto dele, não vou com a cara dele, o jeito dele, o jeito dela me aborrece. Aleluia. Meu irmão, você vai desculpar o que eu vou falar aqui agora, mas meu pai me ensinou algo que eu levo para a minha vida e vou levar até o dia da minha morte. Meu pai dizia: os incomodados é que se mudem. Aleluia. Meu irmão, se eu estou incomodado com alguém, saio eu. Não fico falando de ninguém, não fico zombando de ninguém. Pego minha mochila e vou embora. Mas se eu estou aqui, é porque eu respeito a todos, para a glória e honra de Jesus de Nazaré. Amém? Ei, tem um bom senso dentro de você. Amém? Tem um bom senso. Ninguém é melhor. Enquanto eu for pastor dessa obra aqui, todos vão ter o mesmo valor. E todos que querem ser melhor, Deus quebra. Tu sabe, aqui tem um grupo grande que Deus moeu. Deus amassou. Arrancou do pedestal, jogou e amassou. Hoje está só os cacos. E tem que agradecer que tem um pastor de oração. Então já está vendo no mundo, fazendo aquilo que Satã gosta. Está entendendo aí, criatura? Esta é a verdade nua e crua. Amém? Precisamos nos orientar e não difamar. Quando eu digo aqui algumas coisas, eu digo porque muitas vezes alguns fogem do limite. Né? Quer falar da obra, quer se sentir. Aí eu bato mesmo. Bate, tudo que eu digo aqui eu tenho prova. Tudo que eu digo aqui eu tenho prova. Tudo que eu tenho prova. Tenho prova escrita, prova em áudio e prova em vídeo. Eu tenho prova. Eu tenho prova de tudo que digo aqui nas minhas lives. Prova para qualquer delegado, para qualquer juiz. Eu arranco assim e gosto. Glória a Deus. Aleluia. Tenho prova, meu irmão, que bota a pessoa enrascada grande. Eu não quero fazer isso. Mas eu tenho prova. Aqui provas cabais. O que é uma prova cabal? Uma prova que não necessita contestação. Amém? O tema de hoje foi critérios que Deus não usa. E que Deus em Cristo nos abençoe. Estaremos aqui terça-feira próxima, se Deus quiser. Deus continue te abençoando.